Fala, meus amigos! Iniciando mais um Mãos à Obra, nosso canal de informação para vocês. E já de antemão quero agradecer os 7.000 seguidores que nós temos agora no YouTube. Muito bacana, muito obrigado por vocês estarem acompanhando a gente. Eu espero que todas essas informações que a gente está trazendo ajudem vocês no negócio de vocês. E hoje eu estou muito feliz aqui, briguei um pouco aqui, porque a agenda do cara é difícil. Eu estou com Crescêncio Petrucci, um consultor de esquadrias, um dos mais renomados aí do país, vários projetos muito bacana. E eu quero agradecer a sua presença. Muito obrigado por você estar aqui e dividir com a gente um pouquinho dessa tua experiência. Pô, legal. Eu que preciso agradecer, Felipe. Para a gente é sempre uma honra, né, ter a oportunidade de poder dividir um pouco a nossa experiência, aquilo que a gente aprende no mercado, né, e, enfim, com as oportunidades das obras que a gente tem feito. E, poxa, tá aqui no teu podcast, para mim já é ótimo. Então, obrigado pelo convite. A gente sempre se encontra nos eventos, né, do nosso setor e a gente não teve a oportunidade de sentar para conversar. Então, vocês que estão aí, é a primeira vez que a gente está sentando e batendo um papo, eu aqui em Crescência, apesar de nos conhecermos através da internet, conhecer o trabalho um do outro através da internet. E, Crescência, o que eu queria que você... Eu queria que você, com essa sua experiência de mercado, ajudasse aos pequenos e médios serralheiros que tem no nosso país a entenderem um pouquinho de como o mercado está caminhando, né? E acho que a principal informação agora seria você descrever um pouco qual é a sua função da sua empresa, da Crescência Engenharia, o que um consultor de esquadria faz para eles poderem entenderem que existe um profissional no qual especifica tudo direitinho. Então, por favor, explica para eles direitinho aí e diz aí quanto tempo que você está nesse jogo. Vixe, tempo é bastante, viu? Antes de mais nada, também eu já fui serralheiro, tá? Eu comecei a trabalhar na área de esquadria de alumínio com 14 anos no chão de fábrica, fazendo como ajudante mesmo. Primeiro limpando, depois ajudando a colocar gacheta em perfil, aquelas coisas mais simples, até, enfim, trabalhar, cortar e fazer uma série de coisas na montagem de esquadria mesmo, numa linha de montagem de uma grande empresa lá de São Paulo. A única coisa é que eu fiquei uns 2 anos e pouquinho na fábrica, né, fazendo funções de produção mesmo, e depois eu fui para o departamento técnico para ser orçamentista. Então, eu entrei com 14 anos, com 16, 17, eu já estava no departamento técnico. E com essa idade, ninguém nunca me deixou operar uma máquina grande, né? Que bom. Por isso que eu estou aqui ainda. Mas, enfim, depois disso, né, eu estudei, fui fazer cursos de desenho, projeto, fiz engenharia, enfim, fui trabalhar num escritório renomado de consultoria e aí acabei me veredando aí para essa atividade. Então, hoje, assim, um consultor, ele acaba trabalhando muito próximo das construtoras, né? Buscando desenvolver as soluções de projeto de esquadria, né? De fachada, de esquadria como um todo. E a gente acaba tendo mais tempo assim para interagir com outras disciplinas, estrutura, acústica, questões de sustentabilidade, questões de desempenho térmico. Então, tudo a gente acaba reunindo informações para poder buscar uma solução mais adequada, aquela que vai responder lá os objetivos daquele empreendimento. E, evidentemente, também, claro, atendendo norma e tudo mais. Isso faz com que a gente tenha que estudar muito sobre normas, até sobre outras disciplinas, para poder interagir com todas essas atividades, esse processo de desenvolvimento de projeto. E essa sua caminhada, né, dos 14 anos dentro do chão de fábrica, ajuda muito nessa aí, porque você consegue ter um conhecimento muito mais amplo, né, do que é a esquadria, certo? É fundamental. Eu digo que eu tive sorte de ter começado no chão de fábrica, de ter
trabalhado manualmente com perfil de alumínio, montando esquadria e tudo mais, isso te dá uma visão única, né? Porque é como se você aprendesse a escrever. Você começa aprendendo a falar, você está ali, é na prática, e depois você aprende as regras, o que seriam as normas, etc. Então, é um processo de desenvolvimento muito natural e ele é muito mais, na minha opinião, consolidado. Então, a gente consegue ter uma visão melhor das dificuldades de execução, por exemplo, de um determinado projeto, porque a gente tem experiência de ter fabricado. Então, assim, para quem hoje está no chão de fábrica, é uma oportunidade. É uma escola, né? É uma escola de aprender, de procurar fazer a coisa certa, de estudar, de se desenvolver e amanhã se tornar um especialista, na minha opinião, assim, muito mais completo. E para a pessoa que, de repente, almeja um dia ser consultor, você acha que... Hoje não tem nenhum curso em relação a isso, né? O cara, para ser um consultor de esquadria, como é que ele consegue se especializar nisso? É através só da experiência mesmo, através de uma empresa igual a sua, ou as outras empresas que existem no mercado de consultoria? Como é que... hoje eu quero ser um consultor de esquadria. Como é que o cara consegue ser? Assim... eu brinco que os profissionais da nossa área, né, de esquadria, o especialista, enfim, ele é meio que forjado na fábrica, né? Não tem outra forma. Eu vejo hoje que o mercado assim tem pouco curso, tem alguns de especialização ou de técnico, a nível técnico, tem alguns livros, por exemplo, o livro do Cardoso, etc., mas eu acho que ali é sempre o início, né? Eles são abrangentes, mas não são específicos. Então, eles trabalham vários assuntos, né, ligados à esquadria de alumínio, por exemplo, como extrusão, pintura, anodização, etc. e tal. Mas, para você desenvolver essa capacidade de projeto, de atuar como consultor, como especialista mesmo, você tem que ter vivência, não digo de fábrica, mas vivência com o mercado de esquadria. Eu falo que é uma disciplina muito complexa. Desenvolver projeto é muito complexo. Muito. Envolve muitas normas, não são poucas, mas, ao mesmo tempo, assim, muito encantador. Por que encantador? Porque hoje, quando você vai desenvolver, por exemplo, um perfil de alumínio, você tem um papel em branco. Você pode desenhar basicamente quase tudo o que você quiser. E lá você tem que ter muita criatividade para você desenhar a forma que você deseja, incorporar as funções que você tem que incorporar naquele perfil, naquela montagem, como ele conversa com outros perfis, que função, que rigidez que ele vai ter. E então isso é criatividade pura e ao mesmo tempo muita tecnicidade, porque você tem que compreender de materiais como o próprio alumínio, as suas ligas, as suas propriedades, tem que conhecer gacheta, tem que conhecer sobre silicone, tem que conhecer sobre componentes, tem que entender a interação do alumínio com outros metais, aço inox, aço carbono. Então, existe dois lados muito opostos, né? A gente fala da engenharia, que é muito técnico, da arquitetura, que é muito na área de humanas. O projetista de esquadria ele está nesses dois mundos, né? Ele tem que trazer muita tecnicidade e muita criatividade. Então, assim, se você desenvolver essas habilidades, você vai se tornar um excelente projetista, um bom consultor. Porque realmente tudo que você está falando engloba, não é somente consultor de esquadria, não, é consultor de perfil de alumínio, de vidro, parafuso, silicone, gacheta, é consultor disso tudo, não é consultor só de esquadria, né? Disso tudo, a gente... eu brinco que tudo que você define num projeto, que você vai especificar, eu acho que isso acompanhou a minha vida desde criança, né? Eu tive um professor, mas aí na época de colégio, que ele acho que ele conseguiu transferir para mim uma certa inquietude. Tudo que você faz e que você quer conhecer, você tem que perguntar os porquês. Só quando você cansar
de perguntar por quê, quando você não tiver mais como perguntar por quê, é que realmente você aprendeu sobre um assunto. Então, por que silicone neutro acético? Por que oxímico alcoólico? E você vai fazendo essa pergunta até você obter as respostas e saber exatamente aquilo que é mais adequado para o teu projeto. Porque a gente, como projetista, né, a gente tem que ter essa habilidade de não só ter o conhecimento, quer dizer, eu digo conhecimento assim, ter informações, mas saber reunir essas informações para chegar no objetivo que é desenvolver uma solução que seja aderida para aquela obra, que seja adequada para a obra, que, enfim, que resolva o que a gente sempre recebe como problema para resolver, um projeto diferenciado, alguma coisa nesse sentido. Faz tipo uma entrevista com o cliente, né? Pelo que eu estou entendendo, você vai procurar saber quais são as necessidades daquele empreendimento, se é térmico, acústico e tal, e através dessa entrevista, né? Entrevista que você vai fazendo com ele, você vai pegando essas informações e você elabora o projeto para entregar de acordo com aquilo que eles desejam. Sim, sim. A gente já discutiu coisas assim, e é um grupo de profissionais trabalhando para tentar buscar um objetivo comum, que é um empreendimento. A gente já teve situações, por exemplo, de desenvolver uma obra com fachada cortina complexa, em que os cabos de proteção eles coincidiam com as ancoragens. Como a gente ia trabalhar com insert, a probabilidade de ter conflito ali era grande, principalmente porque na subida dos cabos de proteção a camada de concreto é muito pequena, a profundidade é pequena para colocar os inserts. E, para você ter ideia, a gente teve que mudar a posição da modulação da fachada. Ao mesmo tempo, alguns cabos de proteção tiveram que ter desvios. Então, você tem que acaba tendo que interferir, às vezes, também na parte da construção civil ali mesmo, Tudo. porque aquilo ali não atende a especificação da esquadria, certo? Não, o nosso trabalho envolve todas as disciplinas. É sempre uma discussão. Tem esse conflito que eu te falei, por exemplo, com proteção, né, de estrutura, mas tem outros. Por exemplo, a gente teve um projeto onde a necessidade do incorporador era construir 3 torres corporativas num prazo recorde. Inclusive, foi uma coisa assim bastante bacana. E aí ele optou por estrutura pré-moldada. E aí o projeto do arquiteto pressupunha lá uma modulação, e é muito natural. O arquiteto enxergava as coisas muito racionalizadas e cartesianas. Então, o que ele fazia? Ele colocava o eixo de uma coluna, por exemplo, na frente de um pilar. A gente falou, isso é ruim, porque isso vai exigir que eu coloque as ancoragens pelo lado de fora, por exemplo, daquela obra. A gente precisou deslocar para poder trabalhar, na maior parte dos casos, com as ancoragens pelo lado de dentro, na laje, sem precisar de auxílio de balancinho ou coisa desse tipo, porque isso seguramente ia atrasar a obra. E teve que também testar uma ancoragem que não tinha no mercado. Enfim, são desafios que a gente vai enfrentando, e não só a gente, todas as outras disciplinas, arquitetura, estrutura, às vezes uma solução de um brise ou não, um vidro de melhor desempenho, para buscar o objetivo que é fazer o prédio, fazer um empreendimento, né, atender lá o desempenho que ele espera, ter certificação, enfim, tudo aquilo que está envolvido no empreendimento. E nesse projeto, eu queria entender a diferença de orçamentista, de projetista e o consultor. É um conjunto, é um grupo, ele é um time que trabalha. E qual seria a função de cada um dentro desse projeto? Ah, legal. Eu já tive nessas três posições. Isso é bom, né? Porque você já consegue ter uma visão ampla de tudo ali do que está acontecendo. Legal. Assim, eu já fui orçamentista e, normalmente, o orçamentista é levantar todos os custos, né? Eu digo... Primeiro chega para ele, por orçamentista. Chega para ele, por orçamentista. É levantar todos os custos para poder apresentar uma proposta para fechar um negócio, seja de fornecimento de esquadria, janela, porta ou mesmo de uma fachada e tudo mais.
Então, começa com levantamento de material, todos os insumos, etc. E mão de obra, eu acho que hoje, na minha época já era assim, hoje não avançou muito. Poucas empresas conseguem parametrizar a mão de obra. Eu já tive várias discussões assim, vou medir o tempo de montar uma janela maxiar. Vou medir o tempo de montar alguma coisa. Mas são coisas assim muito complexas, porque a indústria de esquadria, ela trabalha com a construção civil. E um pouco diferente, eu vou fazer um paralelo com, por exemplo, uma indústria automobilística, né? Ela tem os processos, ela é muito amarrada nos processos, e quando você termina um carro, é mais um carro que está lá e ele vai para o estoque, e depois ele tem igualzinho, e ele tem um processo de venda. A dinâmica das empresas de esquadria é muito diferente. Ela tem que atender necessidades de obra e elas são muito variáveis. Elas mudam a qualquer momento, elas dependem de outras variáveis, então sempre tem uma surpresa. É muito difícil você falar assim, olha, eu cravei lá, vou falar besteira, 2 horas para montar uma determinada uma janela. Não quer dizer que toda vez que eu produzir aquela janela eu vou usar ao mesmo tempo. Muda muito. Então, a mão de obra é uma coisa muito mais estimativa do que um parâmetro ali, uma coisa parametrizado, padronizado, que você consiga estabelecer. Mas, orçamentista, o conceito básico é levantar o custo. E não menospreze, né, a competência técnica do orçamentista, porque muitas vezes... Ele tem que ter uma consciência. Ele tem que ter, porque assim, muitas vezes tá bom, tem o projeto de um consultor, tem um projeto referência ali, etc., e ele pode até se basear naquilo para fazer o levantamento do que ele precisa fazer de material para formar uma proposta. Mas muitas vezes ele não tem nada na mão. Ele tem um projeto de arquitetura e ele tem que ali na hora, num tempo muito menor do que qualquer projetista, desenvolver a solução. Então, se ele vai usar a linha A, a linha B, se ele vai usar a contramarco ou outro sistema de interface, ele tem que tomar a decisão ali. E a decisão é que vai formar o custo, e quando isso virar um contrato, ele tem que saber que ele tem que estar dentro daquela faixa. Ele pode discutir um ponto aqui, outro ali, mas basicamente a solução partiu dele. Então, tem que ser uma pessoa experiente, uma pessoa competente, tecnicamente, tem que ter conhecimento técnico para poder tomar as decisões. Um projetista... Depois fechou o negócio... Fechou o negócio, vai para o projetista. Aí ele pega aquilo do orçamentista ali e vê se é possível fazer aquele projeto. Exatamente. Aí o projetista também, com toda a sua competência técnica, é que consegue transformar aquilo numa peça gráfica. Ele tem um orçamento, tem lá as diretrizes do que foi utilizado, e aí ele tem que formar o desenho técnico, vamos dizer, para que tanto a estrutura de fábrica como a estrutura de obra sigam aquela solução técnica para a obra sair como planejado. Uma das coisas que eu vejo que é importante, que os projetistas tenham que estar muito atento, é que eles não podem ser só copiador de catálogo, né? Tipo, eu pego o desenho do catálogo, boto lá e etc e tal. E manda o desenho ou entrega o desenho como se aquela fosse a solução. A gente sabe que, por exemplo, se a gente falar de esquadria, soluções de janela, porta, etc., elas estão bastante consolidadas, né? Acho que a maior parte das pessoas com até pouco conhecimento entende que está no mercado de esquadria, entende como aquilo se comporta. Mas o mais importante é trabalhar as interfaces. Eu percebo que o projetista ele tem que olhar muito para isso. Uma hora uma esquadria está num vão de alvenaria e você tem a solução que é clássica. Uma hora ela está com uma interface com drywall e não é a mesma solução. Uma hora, quando ele olhar, por exemplo, um projeto, ele vai perceber que uma porta não tem uma viga na parte superior. Ele tem que entender que aquela solução é diferente. Não basta ele simplesmente copiar um projeto que ele já fez, sei lá, há quanto tempo que estava tudo envolvido num vão de alvenaria e estrutura que não vai funcionar. E o projetista ele tem que ir lá na obra, ele vai lá na obra também para analisar, ou ele só analisa a planta e aquelas informações que ele tem ali? Ele tem que ir lá? Então, não necessariamente. Muitas vezes as informações estão nas plantas. Muitas vezes ele tem que ter a iniciativa de pedir.
Às vezes, por exemplo, ele tem o que a gente chama mapa de esquadria, que ele só tem o boneco da esquadria. É uma porta de 2 folhas, uma janela integrada, etc. E ela está ali flutuando no papel, vamos dizer assim. Se ele não pedir planta, corte, elevação, todos esses detalhamentos, vamos dizer, para a construtora, ele não tem informação suficiente para fazer um projeto coerente, né? Consistente com o que vai ser o empreendimento. Então, ele precisa ter essa iniciativa e fazer isso. Se ele tiver essas informações, ele não precisa ir na obra. Se assim ele não tiver o projeto, aí sim, ele tem que ir na obra e tudo mais. Bom, aí quem é o consultor? O consultor seria, basicamente os dois. A gente tem uma visão nas questões de orçamento e de projeto também. A gente não deixa de ser um projetista. E a maior parte dos consultores, trabalham para as construtoras e as incorporadoras. Pelo menos é o nosso caso, na maior parte deles. E é um profissional que tem a experiência, que tem a capacidade e competência para poder dar as respostas para as construtoras. É o gestor do negócio todo, né? E ele que vai dar o direcionamento correto do que está chegando ali, do orçamentista e do projetista. Exato. Porque além do trabalho que a gente faz racionalizando o projeto do empreendimento, falando sobre modulação de vidro, dimensionamento de perfil, interface, por exemplo, essas que eu citei com estrutura, com outros tipos de revestimento, uma das grandes motivações da figura do consultor no mercado brasileiro é o fato de que as construtoras, antes, né, dessa atividade, desse profissional, elas tinham muita dificuldade, por exemplo, de contratar, porque elas colocavam um projeto de arquitetura no mercado, elas recebiam vários orçamentos de 100 a 1 milhão, quer dizer, ela não sabia exatamente aquilo que ela estava comprando. Havia uma dificuldade muito grande do outro lado do mercado explicar o que estava vendendo, porque às vezes quando você está vendendo algo, né, você é a parte interessada. Aquilo que você está vendendo é sempre melhor do que o teu concorrente. Não importa se você está cobrando 100 ou está cobrando 1.000. Você sempre vai falar, não, eu cobro 200, não cobro 1 milhão, e o meu é bem melhor do que aquele 1 milhão. É aquela coisa comercial. Então, a construtora ficava muito fragilizada com isso, porque ela não é especialista, ela não conhece e tinha muita dificuldade. Com a figura do consultor, né, do projetista, ela resolveu uma série de questões a esse respeito. Ela sabia exatamente aquilo que ela estava contratando, sabia que o que ela estava contratando é melhor para o empreendimento dela, e ela conseguia resolver várias outras coisas que eram surpresas, por exemplo, na obra, quando ela via que uma viga de concreto interceptava uma fachada cortina pelo lado de fora e ninguém sabia, poxa, mas por que essa viga está no meio do vidro e não está no canto da coluna? Sim. Então, essas coisas elas começaram a melhorar a qualidade de construção, os problemas que as construtoras enfrentavam na obra, e melhorou o mercado para os fabricantes de esquadria também, porque os bons fabricantes, vamos dizer assim, não precisavam, não tinham muito esforço em justificar que aquele preço era realmente de um bom produto e que aquele produto estava adequado para a obra, e, em contrapartida, não eram tão... eles não sofriam tanto a questão, por exemplo, de uma concorrência desleal, onde uma outra empresa, e não digo nem por má fé, às vezes por falta de capacitação mesmo, né, de conhecimento, ofertavam um produto que não era adequado, com preço muito menor, e desequilibrava um processo, por exemplo, de contratação de uma obra. Mas você não acha que, por exemplo, no início tinha alguma resistência do serralheiro em relação ao consultor? Porque eu acho que, de repente, ele achava assim, pô, esse cara vai ficar aqui me controlando, o que eu tenho que fazer, deixar de fazer. Ou eles sempre aceitaram numa boa, assim, porque vocês, na verdade, é um braço de ajuda, né, do serralheiro. É só você seguir essa regrinha aqui, filhão, que vai dar tudo certo, né?
Mas como é que o fabricante de esquadria recebe assim o consultor, o que é especificado? Ele às vezes tem debate, alguma coisa assim, não? Tem. Já foi pior, né? No começo, a maior parte das empresas de esquadrias, elas enxergavam o consultor de esquadria, a figura do consultor de esquadria como um problema que poderia atrapalhar eles, enfim. Cara, vai ficar aqui enchendo. Vai ficar aqui cobrando, etc. Ou vai expor os meus problemas ou coisa desse tipo. Isso não terminou, mas já melhorou bastante. Hoje, as empresas mais sérias, elas entendem como contribuição a figura do consultor. Primeiro, para balizar esse mercado, né, ser uma coisa importante nesse sentido, a figura do consultor ela tem melhorado ao longo do tempo, né? Eu digo isso até por mim mesmo. A gente cada vez mais está se estudando, aprendendo, viajando para poder ver novas técnicas, sendo cobrado. A gente não tem, acho que um ano que a gente não tenha que se reciclar e aprender e rever conceitos e, enfim. E a indústria de esquadria vê isso como um apoio técnico importante, né? Então eles consultam a gente, perguntam sobre várias questões, não fazem só da cabeça deles, vamos dizer assim. Então, isso tem funcionado para as grandes empresas, ou aquelas mais estruturadas, ou aquelas que enxergam isso de uma forma melhor. Mas tem empresas que realmente hoje vê a figura do consultor como um problema, porque expõe algumas fragilidades que eles têm. Sim. E aí você concorda comigo, ou essa sensação é só minha? Você, como próprio consultor, você vê, porque o nosso mercado de esquadria, ele é gigante. É o que você falou, tem empresas super renomadas, tem aquela média que está querendo ser grande e tem aquela que é da garagem do pai lá ainda. E você vê o mercado compreendendo e sabendo que existe esse profissional no mercado. Aí eu estou te falando do mercado em geral mesmo, de 100% do mercado. O pequenininho sabe que existe isso, o médio sabe que existe o consultor de esquadria? Eu não sei ao certo. Porque a minha sensação é que eles desconhecem. Eu acho que tem uma parcela muito grande que desconhece, ou pelo menos já teve contato com algum empreendimento onde que tinha um consultor. Eu vejo, por exemplo, a atuação do consultor mais em obras verticais. Então, existe, né, vamos dizer, grupo não é grupo no sentido de grupo, mas existe uma faixa do mercado dos fabricantes de esquadrias que atende especificamente esse tipo de empreendimento. Essa faixa acaba tendo mais contato com o consultor, né? Hoje o número de consultor é bastante grande, né? Lá no passado eu falo que era D'Artagnan e os Três Mosqueteiros. Agora não, agora tem mais gente aí, etc. Tem os caras antigos ainda, né? O Igor, por exemplo, já é da velha guarda, apesar dele falar que não é. Mas, enfim, eu acho que essas empresas maiores que atendem obras verticais acabam tendo mais contatos. Empresas menores, talvez nunca nem ouviu falar na figura de um consultor. Isso é interessante porque eu venho analisando o mercado, assim, não só por causa do Mãos à Obra, mas por causa da Sonora. Então, a gente tenta sempre se atualizar também para poder estar seguindo uma norma. E o meu mercado não é o vertical, ele é o horizontal. E aí eu enxergo essa dificuldade no mercado horizontal. Porque justamente isso, eu vejo a consultoria de esquadria mais voltada para o mercado vertical. E eu vejo que no horizontal, muitas das vezes, o que está sendo oferecido nem sempre é o que vai trazer melhor segurança, não é nem sempre o que vai trazer o melhor conforto e qualidade para o cliente que está lá, e é muito voltado para a parte do preço, para a parte monetária. Sim. E muitas das vezes o fabricante que está ali para não perder o cliente, ou ele coloca um vidro de 6 metros com vidro temperado e não coloca um vidro laminado e segue diversas outras coisas. O consultor de esquadria, esses projetos horizontais de grande porte, porque temos projetos horizontais gigantescos,
eles não chegam até vocês? Eu vou dizer que, assim, foi um ponto bastante interessante que você tocou. Eles chegam de duas formas. Às vezes, um projeto, por exemplo, de uma residência unifamiliar, etc. e tal, chega para a gente, mas a gente sempre tem que levar em consideração o seguinte. O nosso serviço é um serviço muito específico e especializado. E ele tem um custo por conta disso, de trabalhar soluções, de desenvolver e tudo mais. E, às vezes, ele não é tão diferente para desenvolver o projeto, por exemplo, numa residência de alto padrão, do que de um prédio vertical. Eles são... existe uma diferença, mas eles são quase equiparados, né? E, muitas vezes, quando o nosso trabalho é diluído dentro de um contrato grande, como um prédio vertical, ele é mais fácil absorvido pela construtora, pelo incorporador, etc., porque tem muita experiência de construção e já conhece, né, que se você não tiver um profissional assim, você corre muito risco. E ele não quer isso para a obra dele. Já uma obra residencial de uma pessoa que vai estar construindo para morar, por exemplo, às vezes ele nem tem conhecimento da nossa figura e, às vezes, ele vê que o custo envolvido não é muito diferente de um prédio vertical, mas diluído num valor de negócio muito menor. E ele começa a discutir se ele quer esse profissional ou não. E aí, por outro lado, também, ele não tem muito histórico de problemas. E aí, o que ele faz? Falar assim, não, esse fabricante meu aqui, ó, lá da esquina, ele falou que ele é bom pra caramba, já fez várias casas, ele tem experiência. Já fez a casa da minha tia. Já fez a casa da minha tia e ele cobra baratinho e ele vai resolver, não preciso pagar um especialista nem nada. Esse é uma forma de enxergar. A outra é um problema e vale como alerta para muitos fabricantes de esquadria. Eles também nos contratam para ver as mazelas que foram feitas nas casas. E aí, vou falar assim, a dimensão do problema é muito maior. Porque um dos nossos trabalhos é fazer vistoria de diagnóstico de problemas relacionados à esquadria, etc. Então, imagina, ele contratou o cara, que é o baratinho, que fez a casa da tia e botou lá, e, enfim. E quando a gente vai ver, não está atendendo norma, tem perfil subdimensionado, tem vidro que não atende norma, está subdimensionado, tem problemas de execução, e não são poucos, e a gente faz um relatório. E aí tem dois caminhos. Ou o fabricante absorve aquilo e consegue fazer de novo, ou consertar o que der para consertar, mas consertar é sempre o remendo, o resultado nunca é igual, ou ele vai acabar sofrendo uma ação judicial, ou por obrigação de fazer, ou por danos. Devolver o dinheiro e mais Devolver danos. o dinheiro, mais dano, mais um monte de coisa. E ele vai pagar a conta do consultor, porque isso vai entrar como um processo. Então, assim, precisa ter muito cuidado naquilo que faz. Você tem que conhecer normas, você precisa estar com uma empresa preparada. Se você passar muito tempo fazendo as coisas erradas, algum tempo pode ser que nada venha acontecer com você. Mas mais cedo ou mais tarde, vai ter uma situação que alguém ou um especialista vai olhar aquilo que uma empresa está fazendo de maneira errada, e isso pode se voltar contra ele de uma maneira que talvez ele não consiga suportar. Você acha que como que a gente consegue conscientizar esses fora de norma aí, né? A trabalhar da forma realmente correta, porque eu não consigo entender como que a pessoa ela não busca essa informação, porque a gente está com uma máquina realmente nas nossas mãos e que elas correm riscos sérios de vida, né? E as pessoas não especificam, não colocam as coisas da forma correta, justamente por causa dessa questão muito do preço. E aí ele enxuga, por exemplo. Teve um cara, eu estava com um orçamento de X e o cara estava com X por 2 lá, entendeu? De metade do meu preço.
E aí, na verdade, ele cobrou só para levar. Depois que ele foi calcular tudo, então não vai dar para fazer isso. Eu vou tirar isso, vou tirar isso, vou tirar isso. Só que é esse que é o assunto que eu vou querer entrar com você agora. Esquadria de alumínio, ela não é só perfil e vidro. Ela tem algo fundamental que sem isso não funciona, que são os componentes. Sim. Sem componente é um carro sem roda, não verdade. anda, né? Então, assim, qual é a maior importância? Porque os componentes, uma roldana não é a mesma roldana para todas as folhas. Tem roldana de 100 quilos, 50, de 80, de 100, 200, 400 e todos os outros multiponto, só fez. Como é que você enxerga isso, essa falta de conhecimento do mercado? Porque o mercado ele conhece o alumínio e conhece o vidro. Assim, conhece meia bomba. Às vezes. E meia bomba, né? E meia bomba. E o componente, que eu acho que assim, para realmente funcionar uma esquadria, não é o perfil, não é só vidro. É o componente. Sim. É o conjunto, né? É o conjunto de tudo. A falta de conhecimento é complicado, porque eu vejo as pessoas, algumas empresas, ou até profissionais, projetistas, enfim, fazendo coisas muito assim, não sei, intuitivamente, sem buscar conhecimento. É fundamental, é importante, é uma questão de responsabilidade você conhecer aquilo que você está fazendo. Você mencionou agora há pouco, por exemplo, risco de vida. Eu conheço gente, não gente que morreu, mas eu conheço acidentes fatais com erros primários. Assim, é absurdo. Erro primário de esquadria. Erro que o profissional que tomou as decisões, e não é erro de execução, não é a culpa do peão que estava lá no balancim e que deixou de aparafusar um parafuso. Não é isso que eu estou falando. É erro conceitual de projeto que provocou a morte de pessoas. Então, assim, é sério. Para fazer esse tipo de trabalho, precisa de conhecimento, precisa ter experiência, e as pessoas que se lançam a fazer isso têm a responsabilidade de buscar conhecimento. E isso vale para entender sobre os perfis de alumínio, para entender sobre vidro, para entender sobre componentes, entender sobre chumbador, sobre fita para colar vidro, sobre silicone estrutural. Então, assim, a vida das pessoas está na mão dessas decisões. E essas decisões elas têm que ser conscientes e consistentes. É isso, tem que entender daquilo que faz. E o nosso mercado, a gente vê, né, os sistemistas, o pessoal do componente, dos vidros, cada vez mais a gente vai entrando em questões de sistemas homologados, né, de vidros testados, componentes, não sei quantos ciclos existem testes no próprio fabricante. Então, assim, a informação está aí, muitas das vezes vem escrito no catálogo, né, do sistema para poder oferecer. E existem hoje vários canais de informações. Sim, corretas. Contrata um profissional que entenda. Isso aí, contrata um profissional para poder... projetista, né? Pode ter, né? Dentro de um fabricante de esquadria, tem um projetista ali que consiga dar essas informações de carga para cada situação. Sim, sim. Isso é fundamental. Da maneira como você falou, é exatamente isso. É importante você buscar conhecimento e você entender daquilo que se faz. A gente sabe que o mercado de esquadria é um negócio, mas negócio exige responsabilidade. E o pior é assim, quando você falha nisso, você põe toda uma cadeia do mercado, né? No caso, esquadria de alumínio, vidro, que for, em xeque, né? Porque quem sofre com uma situação de um acidente, até a morte de alguém, etc. e tal, começa a ter dúvidas sobre a qualidade. Ninguém vai se tornar um especialista de esquadria para entender o que é o bom ou ruim, né? Ele passa a confiar na imagem que o mercado traz. Eu vou dar um exemplo. É raro hoje, por exemplo, todo mundo compra um carro, do mais econômico ao mais moderno. Mas as questões básicas de segurança, que o freio funciona, que ele tem airbag, que se ele tiver um acidente com uma determinada velocidade, ele
tem chance de sobreviver, isso é uma confiança. Eu não preciso ser um especialista em automóvel, eu não preciso entender qual é o dispositivo de disparo, por exemplo, de um airbag. Mas eu confio naquilo que está ali, porque quando eu precisar, ele vai responder. Comprar esquadria, vidro, fachada, um mercado... Guarda-corpo. Guarda-corpo, muito bem lembrado, guarda-corpo. O mercado precisa ter confiança nesse produto. Ele tem que responder, em termos de segurança, aquilo que ele se propõe. Se ele começa a não responder porque algumas empresas negligenciam essa importância, o mercado começa a falar assim, não, precisa ver se o teu guarda-corpo vai me matar ou não, precisa ver se ele é seguro ou não é, precisa ver se essa esquadria é ou não é segura. Esse tipo de pergunta não tem que acontecer para o consumidor. E o nosso mercado não tem nenhum órgão que fiscalize isso, né? Que veja, né? Assim, para a residência, não tem mesmo, né? Mas no meio, assim, por exemplo, num shopping, como a gente está aqui, existe algum órgão que vou fiscalizar, ver se esse guarda-corpo realmente está funcionando legal? Porque até na questão do próprio consultor, né? Eu estou falando de um consultor que tem alta credibilidade no mercado, mas eu não sei nem se tem, mas se não tem, vai existir em algum momento, porque as pessoas enxergam assim, pô, consultor de esquadria, pô, cara, profissão bacana, agora vou ser consultor também. Aí se mete nisso aí, então qualquer ramo a gente tem profissionais e profissionais. E aí eu acho que até o trabalho do consultor também tem que ser fiscalizado, saber se o que ele está fazendo ali é correto. Existe algum órgão que faz essa fiscalização? Não existe. Não existe. Não existe. Nas questões, assim, não sei se todas, mas basicamente na maior parte delas relacionada à construção civil, existe responsabilidade do tipo você ter uma RT ou uma RRT do trabalho técnico que você vai fazer, seja ele qual for. Toda vez que eu desenvolvo um projeto, que a gente desenvolve um projeto, eu tenho que entregar uma anotação de responsabilidade técnica, né? Isso é para todo segmento, vamos dizer assim, ligado à engenharia ou à arquitetura. Sim. E que está ligado à construção civil. Às vezes, na verdade, fico pensando e, enfim, avaliando essa questão de um órgão que verifica, um órgão que não sei o quê, alguém que vai me dizer, olha, esse guarda-corpo tal não está na norma. Eu não sei se isso é muito o caminho. Onde que eu quero chegar? Às vezes, a impressão que eu tenho é assim, que... A gente sabe que tem empresas que elas são boas e conseguem entregar um bom produto e têm responsabilidade naquilo que faz, e tem outras que não. Essas, quando não fazem, o resultado é meio desastroso. É um guarda-corpo que está mal estruturado, é uma esquadria que, às vezes, ela tem um problema, infiltração, seja o que for, etc. e tal. E aí a gente fala assim, não, alguém tinha que ter fiscalizado isso, como se a empresa que fez tudo errado não tivesse responsabilidade sobre isso. Como se eu transferisse a responsabilidade para alguém que fiscalizasse. Parece que eu estou tentando trazer todo mundo fiscalizando e as pessoas que deviam assumir a responsabilidade, fazer o que tem que fazer da maneira correta, não. Porque eu tenho medo lá na frente de acontecer a seguinte situação. Um guarda-corpo cai e, por exemplo, tem um acidente grave. Alguém fabricou ele, e fabricou ele, evidentemente, errado. Outra pessoa fiscalizou e talvez não enxergou esse potencial risco e uma pessoa morreu. Aí eu faço a seguinte pergunta, a culpa é de quem? Do cara que fiscalizou e não olhou direito, cometeu uma falha? E do cara que fabricou? Aí, se o cara que fiscalizou, a empresa que fiscalizou, não fiscalizou direito, eu tenho que contratar uma segunda para fiscalizar, o fiscalizador. Aí passou o fiscalizador, eu tenho que contratar um terceiro para fiscalizar o fiscal, do cara que executou. Sim. Eu acho que esse caminho, nunca para mim é um caminho bom. Eu acho que todo mundo tem a sua responsabilidade. Eu tenho a minha na hora de projetar, no dimensionamento que eu faço dos materiais,
na consistência deles integrados e tudo mais, o fabricante tem que ter a responsabilidade na hora de executar, de colocar o parafuso que está especificado, o perfil que está especificado, a resistência, o vidro, etc. e tal. E ponto. E isso tem que funcionar. Não adianta a gente querer transferir uma cadeia de responsabilidade, porque ela não vai ter fim. Ela não vai ter fim. Ela não vai ter fim. Tem razão, concordo com você. Pensando melhor agora, é tudo muito, muito complicado dentro do lugar onde a gente vive, né? Então, aí, cada vez mais que colocam fiscalização, realmente a gente vai tornando o negócio porque mais... a fiscalização pode falhar também, por que não? Isso aí. Eu acho que o caminho é exatamente isso, é cada um assumir a sua responsabilidade em relação ao trabalho que está fazendo. E no caso aqui da Horizontal, vocês que estão vendo a gente aqui têm que entender que a responsabilidade é sua também, porque se você está baixando lá só porque o cliente falou, eu quero fazer isso porque assim para mim é melhor, é mais barato, você está sendo responsável e conivente com aquele produto que está sendo especificado de forma errada lá, porque você quer fazer daquela forma para ficar mais barato e poder fechar a obra. Sim. Então, você tem que seguir. E uma outra coisa que, na verdade, é o que vai fiscalizar isso tudo, que não é um ser humano, não é uma pessoa, mas é um conjunto, que são as normas que são debatidas. Então, é através dessas normas debatidas que ela acaba sendo o verdadeiro fiscalizador disso tudo que está sendo projetado, certo? Sim, sim. As normas, elas têm um papel fundamental. Elas estabelecem um mínimo que você tem que ter para desenvolver um projeto ou você ter um produto que seja consistente e que vá atender ao mínimo de segurança, de desempenho, seja do que for, para você aplicar num empreendimento. Então, norma a gente não se discute, a gente cumpre, ponto. Até é uma questão legal. E eu acho que o caminho é esse. As empresas buscarem, por exemplo, nas normas como que o que elas têm que atender e como elas têm que fazer as coisas. Basicamente é isso. Aí eu não sei nem se eu vou te pegar aqui no pulo aqui, mas você tem noção de todas as normas que regem o nosso setor? 15.821, não é isso? Não, 10.821. 10.821. São 7 cadernos. 14 do guarda-corpo. 14.719, 718. 14.718. 6123, né? 6123 advento, né? Aí tem um monte de 15 que é de vidro, deve ter umas 10 mais ou menos. A 7199 é a mais importante, que é de aplicação. A lista ela está em revisão, mas tem várias outras: vidro temperado, vidro laminado, vidro termo-endurecido, vidro insulado, vidro de controle solar. Cara, tem um monte. E essas normas, eu vejo que elas cada vez mais estão sendo mais debatidas, né? Elas estão sendo atualizadas com frequência, coisa que elas estavam meio que paradas em algum tempo. Aconteceram alguns eventos ruins, né? Que acho que fez a galera meio que se movimentar para poder mexer nelas, né? Tem isso é meio cíclico, né? Eles falam que o ideal, normalmente não é isso, mas o ideal é que as normas sejam revisadas de 5 em 5 anos, porque é onde não é nem por uma questão de acidente, nada disso, é mais por uma questão de atualização com o próprio desenvolvimento do mercado. Então, as normas também elas precisam se ajustar ao próprio desenvolvimento do mercado. Hoje, as normas mais modernas, elas não são prescritivas, tipo, faça isso ou faça aquilo. Se você não fizer isso, está errado. Elas tentam buscar soluções de segurança e de desempenho mais conceituais para dar liberdade para o mercado se desenvolver. Senão o mercado fica muito rígido. Vou dar um exemplo assim, bobo, vai. Guarda-corpo, né? A 14718, ela tinha uma prescrição de que a distância mínima entre o chumbador e a borda da viga de concreto era um número, mas esse número não pode ser prescrito. Se eu tiver uma ancoragem com uma competência, uma capacidade de carga maior, por que eu não posso colocar mais próximo da borda da viga de concreto? Isso faz o mercado se desenvolver,
faz economizar recurso, faz uma série de coisas. E, em contrapartida, se eu seguir uns 7 centímetros num guarda-corpo de 2,5 metros de altura, numa viga de concreto, no 82º andar de um prédio como o Yacht House, pode ser que 7 centímetros seja pouco. Então, se eu cravar na norma que é 7, eu vou atender a norma, mas ele pode não ser o adequado. Em contrapartida, em outra situação, ele me restringe de desenvolver uma solução de ancoragem melhor. O caminho é a norma, realmente. Mas tem que ser pela norma. Agora dá trabalho. Tudo que é certo dá trabalho. O errado é sempre a parte mais fácil de ser feita. Eu queria falar uma coisa importante também, né? Às vezes o pessoal fala assim, a norma é caro. Putz, vou comprar uma norma 200, 300, 400 reais. Isso já é passado, e já é passado de muito passado, lá para trás. Hoje em dia, por um valor muito pequeno, qualquer indústria de esquadria, empresa de esquadria, mesmo aquele que tem a garaginha ali com coisa, consegue pagar uma coisa que chama ABNT Coleções, que você paga um valor anual, é mais barato do que qualquer licença de software que você tem por aí, e você tem acesso a prática. Você tem acesso assim. Você consegue baixar 10 normas, que não é pouco, e você tem acesso a todas as normas para visualizar, todas, sem exceção, até algumas normas internacionais. Então, assim, dizer que hoje o acesso à informação é complicado, que a norma é cara, não é desculpa para não se atualizar, não conhecer, não buscar informação. E quando vocês não conseguem ver a norma aqui mesmo da BNT, tem sempre recorre às normas internacionais? Sim, e inclusive isso é uma obrigação normativa, tá? Não é tipo assim, não, já que não tem uma norma aqui, eu não vou fazer nada. Não. Se não tiver uma norma que ela fale sobre um assunto específico que você está desenvolvendo, você é obrigado a buscar essa referência em normas internacionais. A 15575, por exemplo, a norma de desempenho de edificações, ela fala, se você não tiver norma do Brasil, você tem que recorrer às normas europeias, por exemplo. Tem algumas que a gente opta pela STM, que é americana, outras por ISO, outras por norma europeia, BSI, enfim. Eu vou dar um exemplo, assim, o mais básico, né? Todo mundo... Se a gente for falar de esquadria, o que é a essência de esquadria? Na parte mecânica, é dimensionar. E dimensionar tem 2 conceitos interessantes. Um deles é deflexão, né? Limite de deflexão, lá, o L sobre 175, que é definido pela 10821, um montante, por exemplo, mas nenhuma norma brasileira fala limite de tensão de liga. Qual que é o limite de tensão que eu vou considerar? O limite de tensão é a plasticidade? Vou dimensionar até a plasticidade do material de uma determinada liga, 6063, por exemplo? Não. Vou até a ruptura? Quem que define isso? Norma brasileira não define. Aí a gente tem que buscar a norma de fora. E é ela que vai dar o caminho para poder estar seguindo, né? É ela que estabelece, vou falar, o coeficiente de segurança que você tem que usar. E não tem nada mais básico em esquadria de alumínio, em fachada cortina, do que dimensionar perfil. Saber dimensionar corretamente. Né? E pouca gente que talvez vai estar nos ouvindo, saber que a única referência, uma das referências importantes vai ser norma de fora, porque norma brasileira não estabelece isso. Crescêncio, estamos caminhando aqui para o final do nosso podcast, mas eu queria saber assim, qual foi o projeto mais desafiador da Crescêncio Engenharia, do Crescêncio Petrus? E assim, para passar um pouquinho de experiência aí, o que realmente isso assim, cara, esse ficou espetacular, mano. Olha, é difícil eu dizer, porque assim, teve muitos projetos que a gente teve experiências muito distintas, desafiadoras, vários deles, e é difícil eu cravar um. Eu posso citar 1 ou 2, etc., de coisas que foram para a gente, que venha na memória, mas não, eu posso garantir que não foi o único.
que foi o Faria Lima Plaza, que é um edifício que ele tem uma geometria muito diferente. Quem buscar no Google aí vai ver. Chama Faria Lima Plaza. Fica ali no Largo da Batata, em São Paulo. E ele tinha fachadas inclinadas e descasadas em várias direções. Eu me lembro, quando a gente estava discutindo o projeto e quando estava na fase de execução da obra, que a estrutura, a fachada era uma fachada unitizada e ela tinha que subir no mesmo passo que a estrutura, concomitante. E só que o prédio, na medida em que você concretava, porque ele tinha uma inclinação muito grande, ele tombava. E quando você bota um painel, que você nivelou ele, quer dizer, nivelou, modo de dizer, você nivelou a junta dos painéis, etc. e tal, na semana seguinte, que tinha sido feita a concretagem do andar seguinte, aquilo já era. Ele comprimiu um lado e estendeu o outro lado e os painéis ficaram tudo zoados. E aí a gente precisava fazer o controle disso, eu não me lembro se era 1 ou 2 vezes por semana. Tinha um topógrafo que passava com uma estação total todos os pontos, e o mais complexo para a gente, é que ficou para a nosso cargo, era transformar todas aquelas coordenadas nos mesmos planos da fachada, para saber se alguma delas estava ultrapassando o limite de flexão que a gente tinha nas juntas entre os painéis. Isso tinha que ser até, se não me engano, o 14º, 15º pavimento, onde tinha uma proteção, e que depois da proteção a estrutura ficava rígida. Quer dizer, foi uma coisa assim, além do projeto ser muito complexo, bizarra, assim, muito complicado. Exigiu demais, né? Muito, muito, porque a gente toda hora era demandado e a gente tinha que disparar um alerta se ultrapassar o limite de 20 milímetros que a gente estabeleceu, e poderia um painel comprimir o outro, ou ele desconectar. Porque lá não era uma fachada com barra nos montantes, barra de ligação nos montantes. Ela era calha horizontal, enfim, foi meio maluco. E um projeto que o fabricante de esquadria era chinês. Eu tive que ir para a China para fazer ensaio e discutir o projeto com o chinês. A comunicação lá. foi fácil, foi tranquilo? Nada. Bizarro, mas assim... Mas no final deu tudo certo. Deu tudo certo. Graças a Deus. Crescencio, muito obrigado, cara, pela tua presença. Eu queria que você deixasse aí uma mensagem final aí para os nossos seguidores, né, inscritos do YouTube, e dá uma mensagem para esse pessoal cabeçudo aí, para ver se eles entendem. E muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço. Gente, assim, primeiro agradecer o Felipe pelo convite, enfim, e dizer assim que tudo que você se propor a fazer, faça o melhor. Nunca se esqueça de sempre perguntar por quê. Você tem que entender por que você está tomando determinada decisão, o que você está aprendendo, saber a essência daquilo que você está aprendendo e não cansar de perguntar por quê. Eu pergunto por quê até hoje, vou perguntar amanhã, e é só dessa forma que a gente vai aprender. É isso aí. É isso aí, é por quê. Quando não tiver mais como porquê, aí é que agora que você sabe a informação. Então é isso, vamos continuar aqui no Mãos à Obra, recebendo convidados maravilhosos como o Crescencio, passando informação para vocês, para a gente tentar cada vez mais elevar o nosso mercado, fazer com que a gente deixe de ser visto apenas como o carinha ali, aquele cara que tapa o buraco ali da minha casa. Vamos se posicionar melhor como profissionais, trabalhar da forma correta e mãos à obra.